Olá, turma! Sejam bem-vindos para mais um vídeo de desenvolvimento no nosso formulário de cadastro de vendedores. Nesta aula, vamos concluir os códigos do botão salvar. Mas antes de começar a trabalhar, se você não acompanhou as aulas anteriores, links na descrição do vídeo. Beleza, pessoal? Então vamos para o editor de script. No último vídeo, nós fizemos a função salvar dentro do arquivo formVendedor-js e também iniciamos a função salvar vendedor no arquivo macro vendedor. E nesta aula, vamos concluir esta função. Mas antes de partir para a função salvar vendedor, vamos corrigir o texto da primeira mensagem da função salvar. Faltou colocar um S na palavra todos. Feito o ajuste, vamos para o arquivo macro vendedor. Função salvar vendedor. Primeiro comando vai ser uma variável const. Const user vai ser igual a lookService.getScriptLook. Abre e fecha parênteses e ponto e vírgula. Pessoal, este comando getScriptLook é um bloqueio que impede que qualquer usuário execute simultaneamente o código, ou seja, é um código necessário para conseguir trabalhar com multiusuário no formulário de cadastro de vendedores. Sobre a variável const, se trata de uma variável que você não pode alterar seu valor depois de atribuir a ela. Já as variáveis do tipo var, você consegue alterar o valor da variável depois de definir uma vez. Prosseguindo, peguem a variável user.tryLook e abre e fecha parênteses e fecha com ponto e vírgula. E dentro do parênteses, o tempo que vocês desejam que o script fique tentando executar a ação. Ou seja, se o script estiver bloqueado, ele vai ficar tentando pelo tempo que nós definir para concluir a ação. Eu vou colocar 10.000 milissegundos, que são 10 segundos. Próximo passo é verificar se o usuário está liberado para executar a ação do script. Então, if, abre e fecha parênteses, e abre e fecha chaves. E dentro do if, coloquem a variável user.hashLook, e abre e fecha parênteses. Se este código retornar true, vai entrar dentro do if. Se entrou no if, significa que o usuário está liberado para salvar os dados para a planilha. Então agora, nós vamos capturar o nome do vendedor e o telefone, que foi enviado pela função salvar do arquivo formVendedor-js. Então, var nome vai ser igual a nossa variável dados, que está trazendo a informação agrupada. Dados.nome, ponto e vírgula. Mas de onde que veio este nome? Da nossa variável dados, que nós fizemos na função salvar, que está acionando
a função salvar vendedor. Então, eu coloquei dados.nome para capturar o nome do vendedor. E agora preciso do telefone. Então, var telefone vai ser igual a variável dados ponto telefone. Já apareceu a opção ponto e vírgula. Desta forma, capturei a informação que foi enviada pela função salvar do arquivo form vendedor. Capturei a informação, agora eu preciso referenciar a planilha. Então, var planilha vai ser igual a spreadsheet app.getActive spreadsheet. Abre e fecha parênteses e fecha com ponto e vírgula. Na sequência, precisamos referenciar a guia da planilha que nós vamos trabalhar. Var guia, eu vou chamar de guia vendedor. Vai ser igual, vem da planilha referenciada, planilha, ponto, get sheet by name. Cuidem, pessoal, para não confundir. Get sheet by name. Abre e fecha parênteses e abre e fecha aspas duplas. E dentro das aspas duplas vai o nome da aba da planilha que nós vamos trabalhar. No nosso exemplo, o nome da aba é Vendedores. Ctrl+C no nome da aba e Ctrl+V dentro das aspas duplas. Ponto e vírgula. Referenciamos a planilha e a aba da planilha que nós vamos trabalhar. Próximo passo é capturar o nome dos vendedores que já estão cadastrados, porque nós precisamos verificar se o vendedor que o usuário está tentando cadastrar, se ele já existe na planilha. Então, depois de var guia vendedor, nós vamos ter outra variável. Var, eu vou chamar de dados vendedor. Vai ser igual, vem da guia vendedor, ponto, getRange. E abre e fecha parênteses. E dentro do parênteses, preciso informar linha inicial e coluna inicial para capturar os dados. No nosso exemplo, nós vamos capturar a partir da linha 2, coluna 1. Então, dentro do parênteses, linha 2, vírgula, coluna 1, vírgula, quantas linhas nós vamos capturar? Eu vou saber utilizando o seguinte comando. Deixa eu fazer o seguinte, para não ficar esta mensagem atrapalhando na frente do vídeo. Vírgula, guia vendedor, ponto, get last row, para pegar o número da última linha com dados. Abre e fecha parênteses, fora do parênteses do get last row, vírgula, 1, ou seja, vamos capturar apenas uma coluna, a coluna referente ao nome dos vendedores. Fecha parênteses, ponto, getValues, para capturar os valores. E abre e fecha parênteses, ponto e vírgula. Eu poderia, pessoal, fazer assim também. Acredito que fica até melhor. Vamos criar uma variável, var última linha. Linha vai ser igual a guia vendedor.getLastRow.
e abre e fecha parênteses, ponto e vírgula, e aí a variável última linha vai nesta parte, facilitando o entendimento desta linha de código. Ou seja, inicia na linha 2, coluna 1, vai capturar até a última linha, capturando apenas uma coluna. Prosseguindo, capturei os dados dos vendedores. Agora eu preciso verificar se o nome do vendedor que o usuário quer cadastrar, se ele já existe nesta base de dados. Para fazer isso, nós vamos trabalhar com um laço for. For, abre e fecha parênteses, e abre e fecha chaves. E dentro do parênteses, var linha igual a 0, ou seja, vai iniciar a partir da linha 0, ponto e vírgula, e vai fazer enquanto a variável linha for menor que o nosso array dados vendedor ponto length, todo o comprimento do array, todas as linhas, ponto e vírgula, linha mais, para percorrer linha por linha. Beleza? E dentro deste laço, nós vamos ter um if para verificar a cada linha que o laço passar, se o vendedor já existe na planilha. Então, if, abre e fecha parênteses, e abre e fecha chaves. Dentro do parênteses do if, nós vamos referenciar o array dados vendedor. Abre e fecha colchetes, e dentro do colchetes vai a variável linha, ou seja, a linha em que o laço está. Fora do colchetes, abre e fecha outro colchetes. Qual a coluna que nós vamos analisar? Coluna 0. Nós temos apenas uma coluna dentro do array dados vendedor. Detalhe, pessoal, dentro do array, a contagem das linhas e colunas inicia por 0. Então, se na linha em que o laço está, na coluna 0, for igual, a variável nome, que está armazenando o nome do vendedor, significa que este vendedor já está cadastrado. Neste caso, nós vamos retornar vendedor já cadastrado. Por isso que nós colocamos este return no último vídeo. No entanto, pessoal, antes de efetuar o retorno, nós vamos zerar este array. Então, peguem o array dados vendedor, ponto length vai ser igual a 0, ponto e vírgula, para limpar a memória do computador. Beleza, pessoal? Feito a análise. Se o vendedor já está cadastrado, vai retornar este texto. No entanto, se passou pelo laço for e não entrou no if, significa que é um vendedor novo. O nome do vendedor não existe na planilha. Então, depois das chaves do for, nós vamos colocar os códigos que vai salvar o nome do vendedor e também o telefone. Então, agora, eu preciso saber em qual linha eu vou salvar o nome do vendedor. Qual a próxima linha vazia? Então, var linha vai ser igual
vem da guia vendedor, ponto getLastRow, para pegar o número da última linha com dados. Abre e fecha parênteses e ponto e vírgula. No entanto, eu não quero salvar na última linha com dados, mas sim na próxima linha vazia. Então, a variável linha vai ser igual a ela mesma, mais 1, para cair na próxima linha vazia da planilha. Prosseguindo, já sei a linha que eu quero salvar, guia vendedor, ponto getRange, abre e fecha parênteses, e dentro do parênteses, variável linha, vírgula, qual coluna que eu vou salvar primeiro. No meu exemplo, primeira coluna é a coluna 1, onde eu vou salvar o nome. Então, depois da vírgula, coluna 1, fora do parênteses, ponto, setValue. Cuidem, pessoal, que é setValue, sem S. Abre e fecha parênteses, e ponto e vírgula. E dentro do parênteses, a informação que nós desejamos salvar. Eu quero salvar o nome do vendedor. Variável nome. Podem copiar esta linha, Ctrl+C, Ctrl+V, e na segunda coluna eu vou salvar o telefone. Variável telefone. Copia o nome da variável e coloca dentro do parênteses. Salvei os dados. Próximo passo é zerar o array dados vendedor. Podem copiar esta linha, Ctrl+C, Ctrl+V, e pegar este return e colocar após dados vendedor, ponto length igual a 0. Feito a função, pessoal, salvar vendedor. Salvem a alteração e já podemos testar. Vamos retirar estas opções que nós tínhamos colocado na lista. Guia vendedores, zerada. Então, vamos para o formulário. Executando o formulário, nome do vendedor, Luan Oliveira. Telefone 11-12345-1234. Preenchi as informações, clico no botão salvar. Registrado com sucesso. Acertamos de primeira, galera. Se você não conseguiu, clica com o botão direito sobre o formulário e vai em inspecionar. Na janela que vai abrir, opção console, dá uma olhada se tem alguma mensagem de erro. Beleza, fizemos o registro. Vamos confirmar se foi feito com sucesso. E olha que show, pessoal. Cadastrado o Luan Oliveira. Esta coluna do telefone podemos centralizar. Vamos fazer mais um registro para ter certeza. Outro nome, Marcos. Marcos 15 456 78 8945. Salvar. Registrado com sucesso. Vamos tentar cadastrar novamente o Marcos. Marcos, colocar qualquer número, apenas para ter a informação. Salvar. Vendedor já cadastrado. Então o código está funcionando corretamente. Pessoal, agora nós vamos fazer o seguinte: ocasionar um erro no código para facilitar o entendimento
sobre a utilização do console. Então, na função salvar vendedor, eu vou fazer o seguinte: alterar o nome da aba. O correto é vendedores, mas eu vou deixar vendedor. Salva a alteração, volta na planilha, fecha o formulário, executa novamente. Lembra que sempre que nós alterar o código, precisa executar novamente o formulário. Podem colocar qualquer informação, é apenas para teste. Salvar, e agora vai ter um detalhe: não retornou nenhuma mensagem. Então significa que houve um erro no nosso código. Clica com o botão direito do mouse em inspecionar. E na janela que vai abrir, vocês vão acessar console. Desce até o final e tem uma mensagem em vermelho: salvar vendedor, o nome da função que apresentou o problema. Nome do arquivo: macro vendedor, 2 pontos, e o número da linha que o código teve problema, linha 50. Então agora, acessando o editor, vamos ver o que temos na linha 50. Linha 50, variável, última linha. Ou seja, não foi possível capturar o número da última linha com dados, porque a guia está referenciada errada. Ou seja, o número da linha que vai retornar como erro na mensagem não significa que seja exatamente nela o problema. Neste caso, o problema é na linha 48, mas impactou na linha 50. No entanto, como apareceu a linha 50, eu já sei que o problema no código está acima da linha 50, ou na linha 50. Então agora vamos corrigir. O nome correto da aba é vendedores. Salva a alteração, volta na planilha, fecha o formulário, executa novamente e vamos fazer mais um cadastro para ter certeza que o código voltou a funcionar. Salvar, registrado com sucesso. Outro erro, pessoal, que frequentemente o pessoal relata é executar a função dentro do editor. Vamos fazer o seguinte: seleciona a função salvar vendedor e clica em executar. Registro em execução. Apareceu esta mensagem: a propriedade nome indefinida. Arquivo macros vendedor, linha 44. Então vamos dar uma olhada na linha 44. Por que aconteceu este erro? Porque o nome do vendedor ele vem do arquivo form vendedor -js. E esta informação ela é enviada para a função salvar vendedor somente quando o formulário é executado. Por isso, não adianta tentar testar a função pelo editor de script. Precisa ser pelo formulário. Pessoal, achei interessante passar estas informações para vocês. Acredito que vai facilitar na localização dos erros de digitação de código. Pessoal, estão gostando da série? Deixem o like no vídeo, se inscrevam no canal, que eu vou agradecer muito a ajuda de vocês. E até um próximo vídeo.